Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste terceiro domingo da Quaresma. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura e na aplicação para as nossas vidas dos textos que a Santa Igreja nos oferece. Ora, muito bem, estamos então neste terceiro domingo da Quaresma a ser acompanhados por São Lucas, como aliás tem sido habitual neste ano C, e estamos a iniciar o 13º capítulo deste Evangelho. E vejam só que coisa curiosa, neste Evangelho de hoje, eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte: se é verdade que no tempo da Quaresma a Igreja nos convida à conversão, nos convida à mudança de mentalidade, eu diria que neste domingo a Igreja quer nos convidar a buscar a misericórdia, que é algo, aliás, também próprio da Quaresma. Vejam só que quando nós iniciamos a Quaresma, na quarta-feira de cinzas, e depois temos o Evangelho das Tentações, tivemos o Evangelho da semana passada, da Transfiguração de Nosso Senhor, nós, ao longo destas semanas, somos convidados a rever a nossa vida, a repassar os acontecimentos, sobretudo no último ano, desde a última Quaresma, a última Páscoa, e somos convidados então à confissão, ou seja, aquilo que foi revisto e foi visto que não era condizente com a nossa condição de católicos, de batizados, deve ser então declinado na confissão. Devemos pedir perdão daquilo que fizemos e que não deveríamos ter feito, ou daquilo que dissemos e que não deveríamos ter dito, ou daquilo que usamos e que não deveríamos ter usado. E também devemos pedir perdão daquilo que não fizemos e deveríamos ter feito, ou seja, aquilo que foi omitido, um bem que deixámos de fazer. Bom, tudo isto é muito bonito e isto é como se fosse mais ou menos alguém que tem roupa e que vai usando a roupa no dia-a-dia e na rua vai-se sujando, depois são as misérias do pecado original, são os odores, depois são pedaços, são manchas de comida que vão caindo e a pessoa de vez em quando tem de colocar a roupa na máquina, tem de lavar a roupa. Ora, se a roupa pudesse pensar que ia ficar purificada, ia ficar novamente com um aroma perfumado, a roupa ficaria encantada com tudo isso. E assim devemos ser nós também, caríssimos irmãos. Nós devemos, no tempo da Quaresma, claro, rever a vida, repensar, muitas vezes, não é remoer a consciência, mas pensar profundamente, fazer exames de consciência para ver aquilo que de facto deve ser arrancado da nossa vida, da nossa convivência, do nosso relacionamento até com os próximos, com aqueles mais próximos de nós. Tá bom. Mas tudo isto tem uma intenção. Tudo isto tem a intenção que é a busca de misericórdia. Ou seja, é que nós no final de tudo isto busquemos a confissão e busquemos o perdão de Deus. É isso que nós buscamos também, digamos, quando vamos lavar a roupa. Não é? Nós buscamos a purificação. A roupa vai ficar purificada, vai ficar perfumada e nós assim também desejamos na Quaresma, revendo a nossa vida, confessando-nos, nós desejamos ficar purificados, desejamos esse perfume, que é o perfume da graça de Deus, que nos vem pela absolvição e pelo perdão que nos é dado na confissão. Tá bom. Ora, o Evangelho de hoje, caríssimos irmãos, é um Evangelho que nos vai falar sobre isso, nos vai convidar a ir em busca da misericórdia. E há uma frase que é repetida por Nosso Senhor, e quando Nosso Senhor repete, aliás, quando alguém repete uma frase, significa que está a chamar a atenção para alguma coisa, não é? Olha que eu estou a avisar, não é? Assim também, Nosso Senhor repete uma frase, repete 2 vezes uma frase no Evangelho de hoje, que eu diria que é a frase principal. A frase é a seguinte: se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo. Então vamos ler o Evangelho para compreendermos o que é que Nosso Senhor quer dizer com isto e o que é que tem a misericórdia, esta busca, esta necessidade de irmos atrás da misericórdia, a ver com o Evangelho de hoje. Bom, então diz assim o Evangelho. Naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém?
Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Então eu queria parar aqui neste momento. Nosso Senhor irá depois dar uma parábola. A parábola da figueira estéril. Uma figueira que não dá frutos. Mas antes de lá chegarmos, vamos ver aqui estes dois acontecimentos dramáticos. Um, que vieram contar a Jesus, como diz o Evangelho. Não sabemos qual era a intenção daqueles que vieram contar este facto. O que é certo é que eles contaram este acontecimento terrível. Uns galileus, que eram judeus do norte da Terra Santa e que habitualmente eram fervorosos, muito ardorosos, estavam a oferecer vítimas. Não sabemos em que contexto é que eles ofereciam estas vítimas. Provavelmente seria no templo, a oferecer vítimas a Deus. E Pilatos mandou matá-los. Não sabemos o porquê. O que é certo é que o sangue deles, dos homens, dos galileus, foi derramado das próprias vítimas. Então isto para um judeu, isto era uma coisa tenebrosa. Isto era sinal de um pecado oculto que estava a ser purgado naquele momento aos olhos de toda a gente. Ou seja, eles tinham pecados, esses galileus certamente tinham pecados e por isso morreram daquele modo, daquela forma ignominiosa. Mas Nosso Senhor vai dizer que não. Por isso Nosso Senhor vai dizer: mas julgais que eles, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. Ou seja, o que havia entre os judeus, entre os povos da antiguidade, também, assim, digamos, grosso modo, é a ideia de que quando a pessoa sofria um revés qualquer na vida, uma situação trágica, ou morria de uma forma trágica, significava que ela tinha cometido algum pecado que talvez ninguém tivesse conhecido e, portanto, estava a ser castigada por Deus, já nesta terra, através ou de uma doença, ou neste caso, através da morte. E Nosso Senhor vai dizer: não, isso não é assim. Não significa que a pessoa, sofrendo uma situação dessas, estivesse a ocultar algum pecado. Mas, se não se arrependerdes, ou se vocês não se arrependerem, morrerão do mesmo modo. Então, o modo aqui é algo que já vamos ver daqui a pouco. E Nosso Senhor então vai chamar a atenção para um outro facto, que certamente era conhecido daqueles homens todos, que foi uma torre, a Torre de Siloé, que tinha caído e tinha atingido 18 pessoas que também morreram. E Nosso Senhor vai corroborar a mesma situação anterior com este facto e vai dizer assim: julgais que eles eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Então, que modo é este? Porque uns morreram debaixo de uma torre, outros morreram mortos a mando de Pilatos, não é? E com o sangue deles misturado com o sangue de animais, uma coisa, digamos, escabrosa para os judeus. Este modo trágico parece, de facto, um castigo. Mas Nosso Senhor vai dizer: não, este não é o pior castigo. De facto, é uma forma terrível. Mas se nós formos ver assim, isto agora digo eu, formos ver assim, um mártir morre muitas vezes de forma terrível. Quantos mártires morrem queimados vivos? Quantos na África, por exemplo, ou nos países onde a Igreja é perseguida, nos dias de hoje, morrem de forma horrorosa, com atentados terroristas e com todo tipo de perseguições, mutilados, torturados até à morte. Esses são modos trágicos. Serão eles vítimas disso por causa de serem pecadores? Não. Nosso Senhor está a advertir aqui, não por este modo físico, visível, o facto em si, o acontecimento, mas é o modo de morrer. Isto é que é a coisa trágica. E qual é esse modo de morrer mau para o qual Nosso Senhor nos está aqui a advertir? É um modo estéril de morrer. E por isso Nosso Senhor vem dar agora a parábola da figueira. Diz ele assim: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que te venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Então vejam só, caríssimos irmãos, Nosso Senhor dá esta parábola depois destes 2 acontecimentos, de termos ouvido estes acontecimentos. Por que razão isto acontece? Isto chama-nos a atenção para o seguinte: é que há 2 visualizações dos acontecimentos. É um olhar meramente superficial sobre os factos. Cai uma torre, morrem os homens, desgraça.
os homens oferecer sacrifício são mortos pelos romanos, desgraça. Isto é uma visão superficial. Nosso Senhor quer chamar a atenção para o seguinte: o modo para o qual nós temos de ter cuidado ao morrer, né, é morrer sem frutos. Se eu não tiver frutos, se eu for uma figueira estéril, né, eu morrerei e estou a ser advertido por Jesus. Eu estou a ser advertido. Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo. Não interessa o modo físico pelo qual eu morro, queimado, afogado, num acidente, numa doença. Isto é completamente secundário. O importante, ou o mais trágico, é morrer de um certo modo, sem arrependimento. E é isto que Nosso Senhor quer chamar a atenção. Vejam só o seguinte, caríssimos irmãos, as próprias outras leituras deste domingo falam sobre isso. Nós vemos no livro do Êxodo Deus a apresentar-se diante de Moisés, ou melhor, Moisés que se vai via Deus, e é enviado por Deus para levar o povo até à terra prometida. E, digamos, o Êxodo, a história do Êxodo, depois é narrada na segunda carta, ou melhor, é mencionada por São Paulo na carta aos Coríntios, e São Paulo vai dizer o seguinte, que todos aqueles judeus beberam o mesmo alimento, comeram o mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, ou seja, todos eles viram milagres, todos eles comeram do maná, todos eles comeram codornizes no deserto, todos eles foram guiados por uma coluna de fogo, todos. Mas a maioria deles não agradou a Deus e caíram então mortos no deserto. Ou seja, muitos desses que acompanharam Moisés, que seguiram Moisés, que viram tantas maravilhas, tantos prodígios, não foram fiéis e, portanto, caíram mortos no deserto. Ou seja, não deram frutos, foram estéreis. E isto, diz São Paulo, aconteceu para nos servir de exemplo. Ora, caríssimos irmãos, o que é que Nosso Senhor quer nos dizer com tudo isto? Que nós temos de entrar na vida eterna com frutos. Nós não podemos viver aqui estéreis. Porquê? Porque senão morreremos desse modo trágico. Um modo trágico que nos levará a uma condenação eterna. E o Evangelho de hoje fala sobre isso. Sobre a condenação eterna. E para evitar esta condenação eterna, ou seja, para evitar o inferno, Deus, Nosso Senhor, hoje convida-nos a ir atrás da misericórdia. Ou seja, arrependermos-nos e pedirmos perdão. Vejam como isto é tudo muito claro. É claríssimo. Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo. Ou seja, um modo trágico. Nosso Senhor está a advertir-nos para isso. É necessário o arrependimento, senão morreremos de uma forma que nos levará à condenação eterna. Nós não podemos pensar assim, não, mas essa história do inferno já passou, porque a Igreja está a evoluir, a Igreja hoje em dia não se fala mais sobre isso, mas devia falar sobre isso. Porque não é porque nós não o vemos diante dos nossos olhos que nós não vamos acreditar. Isto não é uma coisa explicada pela fé. Isto é dogma narrado por Nosso Senhor inúmeras vezes no Evangelho. Inclusive através de imagens que Ele dava sobre o inferno. Nós sabemos que o inferno existe. Nós sabemos factos sobre o inferno. Nós sabemos que tem de haver uma justiça universal. Deus tem de premiar os bons e tem de castigar os maus. A justiça vem ter connosco. Nós sabemos que a justiça vem ter connosco. Ou seja, imaginemos o seguinte. Há tantas pessoas que dizem assim, não, o inferno não existe. Está bom. Então eu vou para o céu. Imaginar uma Santa Teresinha no céu junto com um bandido, um assassino, por exemplo, um Hitler, ou um outro bandido que não se arrependeu dos seus pecados. Será isso possível? Não é possível. É completamente impossível. Ou seja, a justiça, Deus, sabemos que é evidente que Deus dará justiça a todos os homens da terra. Mas a misericórdia de Deus só dará a alguns. Ou seja, Deus só dará àqueles que se arrependem e que pedem perdão dos seus pecados. De maneira, caríssimos irmãos, nós somos hoje convidados a meditar nesta realidade sobre o inferno. O inferno que, enfim, hoje, de uma forma implícita, está aqui mencionado. O pior modo de morrer, claro, a consequência será um inferno, mas o pior modo de morrer é não dar frutos. E os principais frutos que nós podemos dar não é ter muito dinheiro, não é ter muita fama, não é ter muito conhecimento, não é ser... Enfim, o melhor fruto que nós podemos dar é dar
retribuir a Deus aquilo que nós recebemos dele. Não é? É dar a Deus, dar ao próximo, de fazer o bem. E se não fizermos isso, nós temos em consequência essa desgraça chamada inferno por toda a eternidade. Isto não é o padre que está a dizer, isto é a realidade da nossa fé. Isto é aquilo que nos ensina a Igreja e é aquilo que por princípio sabemos que é verdade. Porque Deus, lá está, Deus não pode ser um relativista, né, que nos diz faz o bem e evita o mal e depois dá aos maus aquilo mesmo que vai dar aos bons. Não, não pode ser. Então, para fugirmos do inferno, tínhamos esta noção que é necessário pedirmos o arrependimento. E vamos então pedir esta mãe de misericórdia, a Nossa Senhora, que nos dê no fundo da alma este arrependimento, esta mudança de mentalidade e que nos faça buscar com todas as forças da nossa alma a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. É isso que desejo para todos vós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.